Olá, meu nome é Juliana Ecker, eu sou professora no Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Este trabalho foi desenvolvido durante o mestrado da estudante Larissa, sob a minha orientação e com a colaboração de grupos de pesquisa em Física e Química. Nos últimos anos, as propriedades semicondutoras dos cristais líquidos passaram a desempenhar um papel importante, estendendo a aplicação destes materiais em dispositivos optoeletrônicos. Em particular, podemos destacar os cristais líquidos colunares. Nestes materiais, o transporte eletrônico ocorre preferencialmente ao longo das colunas. Além disso, os cristais líquidos colunares têm uma propensão à autocura dos defeitos estruturais, levando a um melhor transporte de carga. Sistemas aromáticos baseados em derivados de perileno, eles são facilmente funcionalizados, termicamente e quimicamente estáveis e possuem elevado rendimento quântico de fotoluminescência. O objetivo, assim, desse trabalho foi combinar os dois cristais líquidos colunares à base de perileno para investigar as propriedades fotofísicas e avaliar o potencial de aplicação em OLEDs. A partir dos cálculos teóricos usando DFT, o gap singleto-tripleto é grande em ambos os casos. Essas condições, portanto, não favorecem que o mecanismo de TADF ocorra à temperatura ambiente. Por outro lado, a energia do S1 ela é menor do que o dobro da energia de T1 em ambas as moléculas, permitindo a conversão via TTA. Vamos aos resultados. A figura A mostra os espectros de PL das soluções das misturas. O quenting na emissão do cristal líquido B é acompanhado por um aumento da emissão do cristal líquido A à medida que a quantidade deste último aumenta na mistura. Este quenting ocorre devido à transferência de energia ressonante de Foster entre os dois materiais, uma vez que o espectro de absorção do A se sobrepõe ao espectro de fluorescência do B, como mostra o gráfico à esquerda. A partir da figura B, ambas as moléculas apresentam, no regime de fluorescência imediata, um comportamento biexponencial. Os dados também mostram uma emissão de tempo de vida mais longa, atrasada, para o cristal líquido B apenas na solução desgaseificada, e esta DF não foi observada no ar. A figura C mostra os espectros de PL resolvidos no tempo para o cristal líquido A, onde o redshift gradual sugere que duas espécies emissivas, monômero e dímero, decaem independentemente uma da outra. Os espectros resolvidos no tempo de uma solução desgaseificada do B mostram um decaimento triexponencial, como mostra a figura D. No primeiro regime, a emissão é atribuída à fluorescência molecular. O segundo regime pode ser atribuído à fluorescência dos dímeros. E os espectros de emissão no terceiro regime de tempo, na escala de microsegundo, correspondem, portanto, à emissão de fluorescência atrasada. A fluorescência atrasada ela não foi observada a partir das soluções das misturas dos dois cristais líquidos, o que sugere que o cristal líquido A interfere com os estados excitados tripletos do cristal líquido B em solução, ou seja, através do quenting colisional. A fim de entender a alta eficiência de frete nas misturas, as propriedades líquido-cristalinas foram estudadas. Os DSCs mostram apenas uma transição de fase, sendo esta da mesofase colunar para o estado líquido isotrópico. Além disso, a mesofase é estável até a temperatura ambiente em todos os casos. A ordem colunar hexagonal das mesofases foi verificada por difração de raio-x. A caracterização mesomórfica das misturas sugere que os dois cristais líquidos são totalmente miscíveis, concordando com a eficiência do mecanismo de frete, o qual depende da proximidade dos dois cromóforos e, portanto, permanece ativo apenas em distâncias relativamente curtas. No estado condensado, os filmes das misturas apresentam somas simples dos espectros de absorção dos filmes puros, gráfico à esquerda. Os espectros de emissão sugerem que a emissão está provavelmente ocorrendo a partir de espécies de dímeros. Os espectros de emissão das misturas eles são quase exclusivamente do cristal líquido A. O quenting significativo na intensidade de emissão do cristal líquido B com apenas uma pequena quantidade do cristal líquido A sugere uma transferência de energia significativa de B para A. Os espectros resolvidos no tempo para os filmes puros e para as misturas são mostrados na figura da direita. O filme puro de A apresenta uma distribuição de energia dimérica semelhante àquela observada em solução. Já, embora o cristal líquido B mostre fluorescência atrasada em solução, nenhuma fluorescência atrasada é observada em filme. Isso indica que no estado condensado, a formação de dímeros extingue a TTA nas moléculas do cristal líquido B. Os filmes das misturas, portanto, eles mostram dois regimes, o de fluorescência imediata e o de fluorescência atrasada. Este esquema foi proposto para representar o mecanismo de TTA nos filmes das misturas. Os extons tripletos criados no cristal líquido B eles têm um tempo de vida longo e, portanto, podem migrar para um dímero do cristal líquido A. Quando os extons tripletos estão próximos o suficiente um do outro, a TTA, então, pode ocorrer. A combinação de ambos os compostos nos filmes das misturas fornece, então, o requisito necessário para a ocorrência de TTA. Rendimento elevado de formação de tripletos devido ao cristal líquido B e formação de dímeros do cristal líquido A.
Aqui temos as principais conclusões do trabalho e gostaria de agradecer às agências de fomento, especialmente ao INEL, e obrigada pela atenção.